E aí pessoal, tudo bom? Primeiro eu gostaria de agradecer aí o convite da Pharmatrix Sports Nutrition para abrir esse espaço para nutricionistas e médicos falarem um pouco mais aí, ter esse espaço na mídia para poder trazer mais conhecimento, agregar mais conhecimento para vocês. E vamos lá, hoje vamos falar sobre o Whey Protein, a proteína do soro do leite, que todo mundo conhece. E começando a falar do Whey, que assim, tem muito tabu em volta do Whey, né? Sobre o que o Whey pode causar, se vai sobrecarregar rim, fígado, todo esse tipo de coisa. Mas assim, então, mostrar a minha visão sobre o Whey. O Whey, antes de mais nada, eu nem enxergo o Whey como sendo um suplemento. O Whey, na verdade, ele é um ingrediente, é um derivado a mais do leite, que é utilizado amplamente pela indústria. Então, assim, tem N alimentos que usam Whey Protein na fórmula. Então, a começar, por exemplo, o pessoal fica com muito medo de tomar Whey, acha que o Whey vai causar algum mal. O principal exemplo de Whey, onde que o Whey é mais utilizado, mais empregado? Em dieta hospitalar. Então, você vê dietoterapia, aquelas formas de dietoterapia hospitalar, é utilizado o Whey Protein. Você pega, por exemplo, formulinha de criança, NAN, Aptamil, diversas marcas que você tem de limitação para criança, quando a mãe não pode amamentar, quando a mãe não está sem o leite. Então, de colocar na alimentação da criança, aquelas que vêm em latinha, que você mistura com água, tudo, você vai ver, olha a lista de ingredientes atrás. O primeiro ingrediente, um dos primeiros, é a proteína do soro do leite. E proteína do soro do leite e o Whey Protein é a mesma coisa, entendeu? Então não tem por que temer nada dele. Então, assim, primeiro falando do processo de extração do Whey, né? Que muita gente não sabe de onde que é tirado o Whey, esquece até que ele veio da vaca, né? Então tem gente que é totalmente contra o leite, mas que toma o Whey, né? Que acha que é tudo bem e tudo. Então, assim, o Whey, ele na verdade, quando você vai fazer um queijo, por exemplo, muita gente, principalmente o pessoal do interior, tudo já tem contato com fazenda, já viu como é que foi feito o queijo Minas aí, por exemplo, a maioria dos queijos é feito da seguinte forma: você pega o leite, joga um pouquinho de limão ou de vinagre, aí aquela acidez vai fazer com que o leite se divida em duas fases. Então tem uma fase primária ali que é uma fase quase sólida, tem ali um pouco mais pastosa, que é a nata, ali a parte branca que sobrou daquilo ali, e embaixo você vê uma parte transparente do leite, é uma parte que não coagulou. Então tem a parte coagulada pela acidez, pela variação do pH, e a parte que não coagulou. O Whey Protein é aquela parte que não coagulou, é um líquido branco, incolor, que você pega depois e liofiliza, ou seja, você seca ele, você tira a água desse líquido. E vai sobrar um pozinho fininho, que esse pó é o Whey Protein, que é, como eu falei, largamente empregado em tudo quanto é alimento. Se quer saber, até no Doritos, em bolachinhas, você encontra o Whey Protein no meio da fórmula, né? E daí o que você pode pegar e tornar ele um suplemento. Ele vai ser um suplemento a partir do momento que você já tem aquele tipo de nutriente na dieta e você quer somar ainda mais dele de uma forma mais fácil, né? Então, um outro exemplo de uma coisa que todo mundo fala, é suplemento, mas na verdade é um alimento como qualquer outro, é o próprio Oxymase. Você vê, o Oxymase, ele nada mais é do que o amido do milho modificado, que é a famosa maizena. Você pega a maizena de cozinha, é a mesma coisa que o Oxymase, só que é saborizado, tudo pela indústria, e daí todo mundo enxerga ele como um suplemento, mas antes disso ele era um alimento, entendeu? Então, não tem todo esse tabu, não tem por que ter todo esse medo do Whey Protein. O Whey Protein pode ser utilizado. A única coisa que às vezes pode dar uma variadinha ou não, que a gente tem que ter o pé atrás, talvez usar o Whey Protein ou não usar o Whey Protein, é em relação assim, aos aditivos que a indústria pode vir a colocar, mas isso a Anvisa consegue controlar muito bem. No mercado brasileiro você não tem nenhum Whey Protein que é adicionado, porque ele foge da categoria, então ele não vai ter nada demais, vai ter no máximo algum tipo de adoçante, os sabores artificiais, que é sempre bom evitar, aliás, né? Então assim, você procurar Whey Proteins que tenham mais como adoçante a sucralose, tem muita gente que é contra a sucralose, eu não tenho nada contra a sucralose, usar nessa quantidade baixa aí, né? Ou até o Whey Protein, hoje em dia se encontra Whey Protein sem sabor, natural, daí você bate com fruta, faz o que for, dependendo do que o seu nutricionista te passar, ele emprega o Whey Protein, então esse Whey Protein não teria problema nenhum. Então assim, o Whey Protein em si, a proteína do soro do leite em si, não tem problema nenhum. O próximo passo agora é explicar para vocês a diferença entre os Whey Proteins, né? Então quando você vai na loja de suplemento, você chega lá e tem vários tipos de Whey Protein. Então eu vou deixar aí para o próximo vídeo falar para vocês sobre um pouquinho essa diferença, qual que Whey Protein que se aplica a que tipo de pessoa, em que momento que você utiliza cada tipo de Whey Protein, se você precisa gastar mais ou não com Whey Protein isolado ou concentrado. Até a próxima, galera. Valeu!